O mercado imobiliário é termômetro da economia e também motor do desenvolvimento. E quando o assunto é crescer de forma estruturada, é impossível não falarmos de liderança e visão de futuro. Tivemos o prazer de conversar com o empresário Beto Studart, empreendedor, ex-presidente da FIEC e uma das vozes mais atuantes pelo desenvolvimento do Ceará. Conversamos sobre liderança, empreendedorismo, investimento e, claro, o papel do setor imobiliário no crescimento das cidades. Esses são os assuntos do programa de hoje que já está no ar. Se você que está nos assistindo tem em sua figura paterna uma inspiração e referência, saiba que você tem essa semelhança com o nosso entrevistado de hoje. Dr. Beto Studart, presidente do grupo BS Par, tem na figura do pai um espelho e uma grande inspiração de vida. É isso, doutor Beto. Já comecei assim falando de família porque... acho que muito do que nós somos, nós trazemos. Pois é. Você fala aí na figura do pai, e o papai é fundamental na minha vida. Eu acho que eu sou... Pena que eu não seja médico, mas no que diz respeito ao caráter do papai, à personalidade do papai, eu sou muito parecido porque a minha vida toda eu tentei copiá-lo. Copiá-lo porque eu o admirava muito. O papai foi uma figura extraordinariamente importante para todo o Ceará, para Fortaleza, como médico, como gestor de hospital. E o papai tinha características de personalidade que eu tento imitar. E hoje incorporei, já não sou mais tentando imitar, eu sou assim dessa forma, né? Absorveu. Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, referência na saúde. Que leva o nome, o Hospital de Messejana leva o nome dele, né? Essa praça aqui, conhecida como Praça das Flores, também leva o nome do papai. Que foi uma delicadeza do Roberto Cláudio quando prefeito de Fortaleza. Aí nós vamos tocando. Quando você fala em BS Par, não se preocupe que eu falo demais, viu? Se eu falo em BS Par, presidente da BS Par, veio sempre na cabeça um adendo que eu preciso fazer. Eu sou mais conhecido por conta dos veículos de comunicação, por conta do mar, como o presidente da BS Par. Mas, na realidade, o meu DNA de origem é todo de Agripec, é todo de industrial. Sim. Eu fui agripeciano, se pudesse dizer assim, durante 40 anos. Foi meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, meu primeiro negócio, que acabei tornando nacional. Então, tudo que corre aqui nas veias vem da Agripec. E com 20 e poucos anos de idade, a gente vai abrir um parêntese aqui para falar da Agripec, uma empresa de defensivos agrícolas, não é isso? Que o senhor passou a liderar com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, mas era uma empresa pequena, podia ser liderada por um cara que estava fazendo faculdade sem nenhuma dificuldade. E foi até gostoso, porque quando eu entrei na Agripec, eu estava terminando o 3º ano da escola de administração. Então foi esse momento onde eu tinha aula curricular na faculdade e tinha prática real no negócio. Isso me deu uma formação extraordinária, né? Por exemplo, custo, que é uma matéria que eu sempre gostei muito. Eu tinha um grande professor, eu estudava e durante o dia eu aplicava no meu negócio. Marketing, eu estudava e aplicava no meu negócio. Exposição de produto, exposição pessoal, né, que às vezes as pessoas confundem o que é exposição pessoal, eu fazia na Agripec. E já para adiantar, porque eu sei que você tem um bocado de coisa para perguntar, eu vou dizer, já para adiantar, a Agripec ficou tão importante que passou a ser a empresa de capital nacional de maior visibilidade do Brasil. Foi assim uma coisa extraordinária que a gente não tem uma hora para dizer, porque são 40 anos para a gente poder chegar a esse ponto. O senhor passou a fazer parcerias com a Austrália, inclusive? Não cheguei a fazer parceria, mas já de forma finalística, né? Porque a Austrália chegou para nos comprar. Né? Eles queriam entrar, eles tinham uma posição de muito destaque na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e queriam ter uma posição relevante aqui na América Latina. E encontraram na Agripec a empresa que estava já preparada, exposta,
com um relacionamento muito bom com os seus clientes, uma linha de produto também já muito importante para as culturas que estavam implantadas, tinha uma relação muito boa no Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, na Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária. Tudo isso aí é importante para você lançar um produto. Então, quando eles conheceram toda essa importância da Agripec em todo o cenário brasileiro, eles, é aqui que eu quero entrar. E me convidaram, quer dizer, perguntaram se podiam a gente negociar, fazer negócio. Eu disse que sim. E é bom quando a gente faz negócio, quando não está querendo fazer, né? Normalmente, os empresários querem vender a empresa, né? Eu nunca desejei. Eu fui cobiçado. E ao ser cobiçado, acabei fazendo um bom negócio. Isso tem tudo a ver com a trajetória profissional de muitos que estão nos assistindo, porque essas mudanças na vida são importantes e muitas vezes necessárias. Uhum. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É necessário. O que eu acho interessante é você ter a oportunidade de consolidar os seus projetos, né? Você consolida o seu projeto para depois se tornar o outro viável também. Então, a Agripec, quando nós começamos, eu tinha um sonho que era exatamente construir esse trabalho que fosse importante para o Brasil e para nós, automaticamente. Mas depois que nós nos tornamos importantes, com tudo consolidado, é que apareceu alguém que tivesse interesse, que foi o maior testemunho de que nós tínhamos feito um grande trabalho. Foi exatamente esse desejo da gente se associar a uma multinacional, né? E depois disso veio a BESPAR, a mesma coisa, tentando viabilizar o mesmo projeto, usando o nosso sentido, a nossa forma de entender como fazer, o respeito que a gente tem pelos clientes. É uma coisa diferente, tem que viabilizar, e estamos viabilizando. Interessante que eu analiso assim a BESPAR, uma empresa que tem 17 anos, e de repente eu estudo esse próprio prédio que você está aqui, né, que é o BS Design, que é uma grande mostra, né, da ousadia da gente, da vontade de fazer bem feito, um sucesso inegável, porque é um prédio que está totalmente ocupado, né, por inquilinos e por compradores, vizinhos, proprietários. É uma verdade absoluta, e essa mesma força, essa mesma crença é que nós impomos nos outros projetos que estão vindo a reboque disso. Sempre com a preocupação, fazer o melhor e sempre pensando no meu cliente. Quando nós vamos conceber alguma coisa, eu estou pensando nele ou nela. Sei como é que ele vai entrar no carro, eu sei como é que ele vai subir no elevador, sei quem é, porque aquele prédio define mais ou menos o tipo de pessoa que vai morar. Um de alta renda, um de média renda, mas tudo feito de forma extremamente respeitosa. Por exemplo, um exemplozinho que parece bobo, BS Design. Aqui entram 1.000, 2.000 carros por dia. Você não vê um engarrafamento. Você não vê um engarrafamento nem dentro no estacionamento, que são 1.500 vagas, nem tampouco no entorno. Você não tem carro parado com pneu em cima da calçada, nada, ele é fluido. Porque tudo foi pensado. Da mesma forma, foi pensado, projetado assim. Da mesma forma, são os nossos edifícios residenciais. São todos eles fantásticos. E em que momento surge a BSPA? Em que o Brasil, a economia estava passando por que período? O cenário estava propício? Foi assim uma coisa, uma coincidência. Eu, quando vendi a ABS, a Agripec, foram dois momentos. Em 2005, onde eu vendi 49,99 e eu continuei no comando dela, na definição de negócio da Agripec. Em 2007, eu vendi os outros 49,99. Por que 99? Porque tinha 0,01% que representava a minha prerrogativa de comando. Estava lá estruturado dessa forma. Depois disso, eu não criei nenhum hiato de vida. Agora eu posso descansar, agora eu posso fazer isso. Não houve isso. Imediatamente comprei aqui um andar na Torre Santos Dumont, instalei meu escritório, pensava no segmento financeiro, que efetivamente até hoje
nós atuamos com uma certa fortaleza e fui buscado pelos meus amigos, né, que vinham aqui para eu comprar terreno. Existe uma prática na construção civil que chama-se permuta. Você tem um terreno, permuta com as construtoras, incorporadoras, para você dar o terreno e recebe um apartamento. E eu fui buscado por esses meus amigos para fazer exatamente essa transação. E comecei a fazer com um amigo de confiança, depois com outro amigo de confiança, terceiro, 4 amigos de confiança, transações idênticas ou parecidas. Eu disse, rapaz, eu vou fazer o que eles fazem. Aí pedi licença para eles, olha, eu quero incorporar também. Então, uma hora, Beto, vai ser bom demais, entra que vamos criar um status nesse negócio. E eu entrei na BSPA dessa forma. Não houve um planejamento, eu quero entrar na construção civil, não houve disso. Foi uma coisa que foi acontecendo. E via também que terrenos, imóvel, apartamento, prédio, é uma forma de você dar segurança ao seu capital, ao seu dinheiro. Você veja agora, o Brasil hoje está lutando com um dos maiores juros da história brasileira e talvez o maior juro da economia global. Assim mesmo, as pessoas não se acomodam com essa coisa de ganhar o dinheiro fácil. Eu noto aqui pelas nossas vendas que elas estão acontecendo normalmente, porque a pessoa quer ter segurança. Eu prefiro ter um apartamento hoje, que eu posso perder a oportunidade, estou ganhando juros, vou aplicar logo aqui. Ao invés dele botar dinheiro sobre dinheiro, ele ganha, aplica, vai comprando, fazendo aquilo que deseja. Então, eu acho que a BS, ela, como eu entrei, respondendo a sua pergunta precisamente, entrei assim de forma despretensiosa e acabei me tornando uma empresa boa, exemplar. Tá gostando da entrevista? Então não sai daí, a gente vai para um breve intervalo, voltamos já já. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a 3ª melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. E a marca BS possui características próprias e bem diferenciadas, né, doutor Beto? Como o híbrido em ferro e alvenaria, essa arquitetura que chama a atenção. Fazer o que todo mundo faz não é tão difícil, mas pensar o que ninguém ainda pensou e ter a coragem de colocar em prática é para poucos. Vou fazer uma pergunta. O senhor já foi chamado de louco? Já. Isso deve ter sido o Luiz que ele falou. Deve ter sido o Luiz toda a vida fala esse detalhe que eu fui louco. E eu só vim saber que a turma me chamava de louco depois que eu tinha terminado o BS Design. Aí eu quando chegar, rapaz, fulano então disse que você era louco. Eu disse, rapaz, conheci, porque a minha mulher também me chamou de louco. E eu vinha uma vez de carro aqui pela Visconde de Mauá, parei, aí virei para minha mulher, eu disse, meu filho, eu sou um louco, eu vi esse negócio extraordinário. Ela disse, que serido será se eu não houvesse loucos como você? Deu certo, funcionou. Não é um elogio. Foi um elogio, né? E aqui fizemos essa coisa porque eu sempre eu tive a capacidade de analisar as pessoas, não que eu acerte todas, mas de ver o quanto as pessoas desejavam coisas melhores, né? Eu vejo, por exemplo, e eu faço de forma comparativa, né? Corredor parece uma coisa simples, não é. Corredor dá porte ao empreendimento, corredor largo, amplo, né? Portas dá porte ao empreendimento,
dá elevadores, dá porte, dá. Então eu tenho os melhores e mais rápidos elevadores. São coisas assim extraordinárias que eu faço, que eu percebia que as pessoas desejavam. Que não tinha. Entrar numa recepção com o luxo e glamour que o BS Design tem e que o BS Steel vai ter, que você está querendo puxar a história do BS Steel, vou falar. Isso é natural, as pessoas querem isso. O que eu acho mais notável porque as pessoas fazem, notável porque estão sendo notados, é que existe uma mudança de postura das pessoas. As pessoas estão hoje tendo a naturalidade de verbalizar os seus desejos, os seus sonhos, que antigamente não faziam, né? Normalmente as pessoas eram levadas por um costume de educação, de cultura, cultural dos pais, dos avós, tal, isso aqui também, para mim está bom, para mim está bom. Hoje não. Hoje as pessoas manifestam, elas desejam, querem ter uma blusa cor-de-rosa, quer ter, é rosa? É, laranja e... Laranja. Querem ter, coloca, faz uma combinação, deseja uma casa melhor, deseja uma casa mais bonita, com janelas diferentes, com porta diferente. Então as pessoas começaram a ousar nesse sentido, manifestar o seu desejo. E eu percebia isso, sempre percebi isso e continuo fazendo e está dando certo. É a mudança da sociedade que é uma coisa espetacular para você poder observar, né? E principalmente um cara que tem o tempo que eu tenho, né? Estou com 79 anos, então eu tive a oportunidade de ver tudo. Eu vi tudo. Eu vi da Casa de Palha, as pessoas moravam na Casa de Palha, lá pelo lado do Barroso, depois vieram as casas de taipa, depois vieram casas de tijolo, fomentadas pelo próprio governo, depois veio antena parabólica. Olha uma coisa. Internet, esse negócio, isso nem pensar. Telefone, era telefone de corda, ninguém nem pensa nisso. Hoje você está falando em um segundo, você está falando com o exterior, né, mandando imagem. Na palma, o mundo na palma da mão. O mundo na palma da mão, no meu avião com internet a bordo, lá de cima, com direito a conteúdo. Quer dizer, eu posso fazer FaceTime a 45 mil pés de altura, mudou tudo. Então, esse tempo me deu essa capacidade de análise, né? Como as coisas mudaram e como as pessoas mudaram, sobretudo, que eu acho isso aí uma perfeição, né? E muitas vezes diante do inimaginável, muitas vezes diante das dificuldades, como foi uma pandemia. A concretização do BS, me corrija se eu estiver errada, foi no meio da pandemia, doutor Beto? Pegou esse período pegou inimaginável da pandemia foi em que ano? Em que ano foi a pandemia? 2020. 2020 eu já tinha entregue o BS Design. Entreguei em 19. Entreguei no dia 31 de março de 2019. Então, já estava entregue, né? Mas não estava todo vendido. Então, houve uma parada entre todas as vendas. As construtoras, as incorporadoras sofreram com essa situação global. Não era uma coisa localizada, era global. E o mercado, por conta disso, você sabe que o mercado testa. E eu sabia que eu tinha uma pipeta de ouro ou de cristal brilhante, que eu ia burilar, né? Como é que você burila um imóvel? É você respeitando como? Você vendendo pelo preço que efetivamente ele tem. Por aquilo que você embarcou como tecnologia. Isso é que você faz a grande diferença e faz a formação de preço. E o mercado me testou pedindo desconto. Eu nunca dei desconto. As construções são conhecidas pelas inovações, pelos produtos, pelos materiais, como um condomínio comercial todo em aço, recorde de tempo de construção, aço, vidro. E essas inovações são muito bem aceitas. Pois é, deixa eu te falar sobre isso aí. Eu não tenho que segunda-feira que você quer falar no BS Steel. Eu ia para Nova York e fotografava aqueles prédios. É frenético. Nova York é frenética. Você vê construção todo o tempo, né? Aquelas coisas crescendo. E eu fui de novo, aquele mesmo movimento. Rapaz, o Ceará não sai da mesmice.
É concreto da mesma forma, apartamento do mesmo jeito, janela do mesmo jeito. Eu disse, não, eu vou fazer um prédio de aço e vidro. E fiquei com aquela coisa na minha cabeça e acabei indo para Washington, D.C., e quando cheguei lá, encontrei, fui passear, que eu estava com a Ana e de repente estava num restaurante dentro de um ambiente em aço, que eu olhei para fora e disse, meu Deus, está aqui o que eu desejei. E fotografei e mandei para o meu arquiteto lá para cá, e disse, está aqui o meu prédio. O prédio baixinho lá, porque todo prédio em Washington tem que ficar abaixo do Capitólio, porque o Capitólio é que tem que imperar dentro da cidade. E mandei para o nosso arquiteto, e o arquiteto fez uma obra-prima, mais bonito do que aquilo que eu imaginei, que eu fotografei como realidade. Então nós estamos trazendo para Fortaleza... Arquiteto cearense? Arquiteto cearense. Arquiteto cearense. Nós temos o outro hábito, nós privilegiamos muito todos os especialistas do Ceará. Se não tiver, a gente vai buscar fora. Mas se tiver no Ceará, nós vamos ficar com o Ceará. Como os trabalhadores, como os engenheiros, os executivos cearenses, tudo é cearense para a gente poder prestigiar e eu vejo a BESPAR como uma verdadeira faculdade, que o aprimoramento que a gente possibilita, ele é constante, ele é frenético, né? Bom, aí voltando ao UBS Steel, e acabei concebendo com esse arquiteto, esse que é o Daniel Arruda, esse prédio que vamos lançar daqui no dia 3 de novembro, olha a precisão, no dia 3 de novembro, o seu amigo Beto Estudos deverá estar com uma pá para simbolicamente tirar um areia do terreno que já está todo preparado para poder erguer o UBS Steel. E as máquinas, então, iniciarão as suas escavações. Nós temos aí 6 níveis de estacionamento, vai ser uma obra gigantesca, porque são 27 andares, a torre, né, em aço, que vai ser um Lego, vai ser montado, mas a parte que vem de baixo, que é o estacionamento, 6 andares, vem todo em concreto, todo em concreto. Então, são 2 anos preparando essas bases que você não vê obra, mas de repente você vai ver, vai descortinar e vai rápido. Uhum. Vai ser um luxo, vai ser a extensão do BS Design. Porque como aqui esgotou já todos os nossos imóveis no BS Design, a gente percebe que existe carência no Ceará, em Fortaleza, de prédios que têm a mesma certificação desse. Isso aqui nós levamos a certificação LEED Gold. Uhum. E lá nós vamos levar a certificação LEED Gold com a possibilidade de ter o LEED Platino. Estamos trabalhando, embora esteja difícil, mas pelo menos o Gold ele é. Então vai ser a extensão do BS Design num formato diferente, que vai dar muito conforto, com um mall muito bom, para poder atender a todo mundo. Toda a Vigílio Távora será assistida por um mall e a frente do prédio ficará para Santos Dumont. Vai ser lindo, lindo. Esse é o futuro da construção civil, doutor Beto? Nós já estamos no futuro, o senhor que viaja muito, que tem acesso a muita informação. Sim. Onde é que a gente está posicionado? Eu acho que isso tudo é um processo, né? A gente não pode dizer que amanhã está tudo transformado, mas você veja pelo Instagram, pelas propagandas, como a turma está fazendo casa pré-moldada em aço. Toda chega, tem até um steel frame, né? Steel frame que eles chamam. Imediatamente, 8 dias a casa está feita. Então, está havendo uma revolução muito grande. Na parte de edificação, de prédio, é um processo mais lento. E é natural que seja mais lento, né? Está todo mundo absorvendo as tecnologias, conhecendo, mas eu acho que nós estamos iniciando um processo de mudança. O concreto armado, ele tem mais de 130 anos. Então, é uma tecnologia que foi feita, cumpriu o seu trabalho. Mas você vê que nos Estados Unidos você tem um Rockefeller Center, todo em aço, tem mais de 100 anos, tem o Empire State, que tem 130 anos, foi construído em 1920 e pouco, naquela época que não tinha segurança, tem até fotos aí incríveis das pessoas sentadas nas vigas lá em cima, tudo em aço. Porque lá tem aço e aqui não tem.
Tem que ter, porque construção em aço, você tem menor exposição do homem, você tem menor utilização de água, você não tem pregos, você não tem formas, você não tem entulho. Você viu que coisa mais absurda você ter entulho numa obra? Não é uma coisa horrível? Hoje menos, porque as empresas estão muito preocupadas com esse elemento e cuidam da limpeza do prédio todo dia. Todo dia todo mundo tem a sua construção toda limpinha e organizada. Eu vejo que os construtores do Ceará, os meus companheiros, eles são exemplares também, sabe? Eles constroem coisas boas, coisas bem feitas, organizadas, e todo mundo imita o outro. Então, quando eu quero, por exemplo, conhecer que tipo de relacionamento uma construtora mantém com seus clientes, eu peço licença para ir ver o trabalho dele, o processo dele, e ele vem ver o processo que ele achar que é conveniente enxergar da Best Buy. Então, essa interação de informação é uma coisa muito saudável. Lógico que isso acontece nas empresas e com pessoas que você tem confiança e que ele confia, né? Mas esse cuidado é grande e também mudança. Tá gostando da entrevista? Hoje a gente fica por aqui, mas semana que vem você confere a segunda parte do nosso programa Conexões Imobiliárias especial, entrevista com Beto Studart. A gente se vê. Tchau!